Feliz Ano Novo! Feliz 2022, galera! Primeiro vídeo aqui do canal Sentimento Tricolor. Dia 1º de janeiro, como não poderia deixar de ser diferente, vídeo no canal, trazendo conteúdo para vocês, porque essa temporada promete muita coisa boa pra gente. Pelo menos eu acredito nisso. Acredito num ano muito bom do Fluminense, talvez o melhor ano desde os tempos da Unimed, desde o nosso tetracampeonato brasileiro lá 10 anos atrás, em 2012. Falando em 10 anos atrás, esse ano completa 10 anos do Fluminense sem conquistar um grande título. Então, com o elenco que está sendo montado, que eu tenho algumas restrições, fiz algumas críticas aqui, mas também chegaram alguns reforços muito bacanas. Tenho certeza que vão chegar mais reforços aí ao longo desse primeiro trimestre. Eu estou muito confiante que o Fluminense possa fazer um excelente ano e que a gente possa comemorar muito mais vitórias do que derrotas aqui no canal. Esse é meu desejo. Então, um feliz 2022 para todos nós, tá legal, galera? Nesse vídeo aqui, eu vou falar que virou o ano, né? Lembra que eu tinha falado para vocês? Virou a chavinha ali. Dia 31 para o dia 1º, um segundo do dia 1º, vários jogadores ficaram sem contrato. O Fluminense não renovou, ou seja, esses atletas deixaram de fazer parte do nosso elenco. Ainda não dá para chamar, na minha opinião, de uma barca, porque nessa barca teriam que conter jogadores que ainda têm contrato com o Fluminense, né, e que a gente não queria mais ver esses caras vestindo a nossa camisa. Eu já vou citar o nome deles aqui. Mas alguns jogadores de mais expressão e outros de menos deixaram de fazer parte do Fluminense. E eu acho que, por mais que o salário de alguns seja pequenininho, se você juntar o montante de tudo, acaba fazendo um pouco a diferença. Então a gente vai falar sobre isso no vídeo de hoje. Queria pedir, primeira vez em 2022, queria pedir para você se inscrever aqui no canal, se você não for inscrito. Vai, aproveita que você tá feliz da vida aí, dia 1º de janeiro, feriadão, primeiro dia do ano, ó, dia importante para você poder fazer as suas anotações aí de tudo que você quer conquistar ao longo desse ano, hein? É uma dica bacana, eu faço isso, tá? Eu anoto na minha agenda tudo que eu quero conquistar em 2022 e lá no dia 31 de dezembro eu dou uma olhada lá, faço o check-in, o que eu consegui, o que eu não consegui. Então aproveita, se inscreva aqui no canal, deixa o teu like nesse vídeo, compartilha para o máximo de tricolores possíveis ficar por dentro sobre tudo que acontece no nosso Flusão, até porque hoje é um dia que não tem muito conteúdo para se consumir de Fluminense, né? Então o Careca tá aqui, tá trabalhando no feriado, trazendo conteúdo para vocês. Então dá essa moral, deixa o like, compartilha e se inscreva no canal, tá legal? Vamos lá, galera. Jogadores que a gente já sabia que não faria parte do nosso elenco para 2022, porque já tinham saído, né? Abel Hernandes tá fora, já foi anunciado lá pelo time do México. Chequinho no Abel Hernandes. Muito obrigado pelos serviços prestados, viu? Egídio, pesadelo da torcida durante 2 temporadas aí na maior parte do tempo. Acho que o único momento de alegria, o maior momento de alegria do Egídio no Fluminense foi o anúncio dele quando ele chegou, né? Com a Ed Ushin, aí viralizou, foi uma onda nas redes sociais. Talvez ali tenha sido o melhor momento de alegria do Egídio, tá? Bobadilha ele jogou, eu tenho anotado aqui, galera, deixa eu ver exatamente a quantidade de jogos e gols do Bobadilha com a camisa do Fluminense, que muita gente pedia para ele continuar, mas eu acho que era mais pelo jeitão dele do que propriamente performance dentro de campo. Ele fez 30 jogos com a camisa do Fluminense, tá? Marcou apenas 4 gols e 1 assistência. Para vocês terem uma ideia, o Abel Hernandes saiu do Fluminense com 11 gols, tá? 10 ou 11 gols, ou seja, quase o triplo de gols do que o Bobadilha, mas muitos torcedores tricolores, se tivesse que ficar com um ou outro, escolhiam o Bobadilha. Inclusive eu, tá? Mas realmente a performance dentro de campo dele não foi boa, deixou o Flu, tá de volta ao Guarani do Paraguai. O Pacheco, que não fazia parte da folha salarial de 2021, ou seja, não vai mudar nada em relação a 2022, quase que não sai, para dar um alívio na folha, mas ele pertencia, ele era jogador do Fluminense e estava emprestado ao Juventude. O Pacheco, ele deixou de ser jogador do Fluminense, ele se transferiu para o Sport Cristal. O Fluminense continua tendo direito aí a 50% dos direitos econômicos dele, no caso de uma venda, a gente recebe a metade do valor, mas o Pacheco agora foi transferido em definitivo lá para o clube dele de origem do Peru. Então é mais um que ficou fora, tá? Além desses 5 aqui, Abel, Egídio, Bobadilha, Pacheco e o Hudson, a situação do Hudson é o seguinte: ele continua ainda hoje, é 1º de janeiro de 2022, sendo atleta do Fluminense,
porque o contrato dele foi prorrogado por mais 30 dias, mas para resolver o problema da lesão. Lá no dia 31 de janeiro, o Hudson vai se despedir. Então, assim, eu já coloco o Hudson aqui nessa lista. O Fluminense só vai ter o gasto com ele até janeiro. A partir de fevereiro em diante, o Hudson não faz mais parte dos planos. Então, eu coloco ele nessa lista aqui dos 5 jogadores, digamos assim, mais famosos, né, de mais peso salarial que deixaram o clube. Só que, além desses, tem outros jogadores de menos expressão e eu vou passar a listinha aqui para vocês agora, tá? Tem alguns aqui que eu nunca nem ouvi falar, né? Vamos lá, o Egídio já foi, Abel já falei, Pacheco, Lucas Barcelos, ele se transferiu para o CSA. Lucas Barcelos chegou a começar a temporada 2020, se eu não estou enganado, naquele jogo que o Fluminense jogou lá em Saquarema, que eu estava presente lá antes da pandemia, tá? O Lucas Barcelos fazia parte do elenco. Eu acho que na temporada 2021 ele iniciou o Carioca também, depois foi emprestado, o vínculo dele se encerrou e o Lucas Barcelos também não faz mais parte do Fluminense. O Fluminense não é mais, não está emprestando nada disso. Deixou de ser jogador do clube, tá? Além dele, o Robinho, aquele Robinho que o Fluminense contratou lá do... como é que é o nome do time dele, rapaz? Eu tô com Itatiaia na cabeça. Alguma coisa assim lá do interior de São Paulo, que eu não me recordo o nome agora. Ele nunca jogou no Fluminense praticamente, né? Não teve oportunidades. O Abad, na época, fez um contrato de 5 anos com ele. O contrato dele se encerrou em setembro e ele tá lá em Bangladesh e por lá mesmo ele vai ficar, viu? Vai fazer falta nenhuma. O Samuel Granada, ele estava emprestado ao Vitória da Bahia, na temporada 2021, voltou pro Fluminense e foi novamente emprestado para o Nova Iguaçu. Vai fazer o Campeonato Carioca pelo Nova Iguaçu. Mas ao contrário de todos esses outros que eu falei agora, galera, o Granada, ele continua sendo... Eu falei Samuel Xavier ou falei Samuel Granada? Agora eu fiquei na dúvida. Eu acho que eu falei Samuel Xavier, né? Ou não? Não sei, galera. Resquícios da virada do dia 31 pro dia 1º. Mas se eu falei Samuel Xavier, me desculpa, tá? O Samuel Granada, tá? Ele tá emprestado ao Nova Iguaçu, vai fazer o Campeonato Carioca por lá, mas continua sendo jogador do Fluminense, tem mais alguns anos de contrato, tá? O Raí foi emprestado ao Bangu, tá? O Reginaldo, Reginaldo, moleque de Xerém, mas que já tá com 28, 29 anos, já não é mais moleque nenhum. Passou a temporada inteira comendo, dormindo e treinando, nem relacionado para o banco de reservas foi. O contrato dele também se encerrou ontem, no dia 31 de dezembro. Ele foi para Chapecoense, assim como o Frazan, tá? Só que o Frazan ainda tem contrato com o Fluminense até o término de 2022. Então é um jogador que foi emprestado à Chape. Já o Reginaldo não. Saiu do Fluminense mesmo, o contrato dele acabou, não foi renovado. E agora ele é zagueiro da Chapecoense, tá? Além desses, galera, esses jogadores todos deixaram o clube, tá? Então a gente pode somar aqui, ó. São 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, tá? E aí nessa lista aqui não tem o Hudson, não tem o Bobadilha. Então, assim, mais de 10 jogadores deixaram o Fluminense ao término da temporada 2021. Isso é um bom sinal. E que eu tô falando que não é... Eu sei que você na tua cabeça deve estar assim, André, mas como não é barca? Você acabou de falar agora que mais de 10 jogadores deixaram o clube e isso não é uma barca? Pois é, galera. Deixaram realmente mais de 10 jogadores. Mas vocês viram ali a quantidade de jogador sem expressão? Tem o goleiro João Lopes também, tá? O goleiro João Lopes também não estava nessa lista que eu falei, então já são 11. Que não chegou a estrear pelo time profissional, foi contratado em 2020 para a equipe sub-23. O contrato dele também se encerrou no dia 31 de dezembro e não foi renovado, tá? Então, assim, João Lopes, Frazan, Raí, tem o Mascarenhas, tem o Pablo Diego, todos esses também com o contrato se encerrando no término de 2021. Esses jogadores eu nem citei, galera, porque eles não estavam ganhando o salário do Fluminense, eles estavam emprestados em outros clubes. O objetivo seria o quê? Aliviar a folha. E aliviar a folha, salário, peso, a gente teve aí o Abel, o Egídio e o Bobadilha até agora, e o Hudson a partir do dia 1º de fevereiro, tá? 4 jogadores. Só que ainda teriam que fazer parte dessa barca jogadores como Matheus Ferraz, Muriel, Wellington, Danilo Barcelos e Luca, tá? Esses jogadores continuam com vínculo com o Fluminense e vão se reapresentar no dia 10 de janeiro. A não ser que agora, entre o dia 1º e o dia 10, algum clube faça a proposta e o Fluminense decida emprestá-los. Ou, quem sabe, fazer uma rescisão amigável e eles quererem seguir a sua carreira em outro lugar. Acho muito difícil rescindir contrato, a não ser o Luca, que o contrato dele vai ter abril, tá? O restante, o máximo que o Fluminense consegue fazer é emprestar esse jogador
e o clube lá pagar o salário, né? Pelo menos pagar o salário integral, já que o Fluminense vai emprestar até de graça. Poderia incluir aqui o Paulo Henrique Ganso, tá? Poderia incluir aqui até o Casares, caso o Fluminense contratasse um camisa 10 de qualidade, que até agora não chegou. O nome no radar aí é o Natan. E eu, sinceramente, não acho que o Natan seja esse camisa 10 para botar a bola ali debaixo do braço e falar assim, vou decidir as partidas. Não acho, tá? Então, que ainda tem que deixar o clube, na minha opinião. Matheus Ferraz, Muriel, Wellington, Danilo Barcelos, Luca e Ganso. 6 jogadores. Sem sombra de dúvidas, com o salário desses 6 jogadores citados por mim, o Fluminense aliviaria a sua folha aí em pelo menos mais 2 milhões de reais. Abrindo espaço para chegar aí 2, no máximo 3 atletas que pudessem realmente botar a camisa de titular e fazer a diferença. Sei que não é fácil. Jogadores com contrato você não pode pegar e jogar fora, né? Vai, não. Para ser emprestado para algum clube, primeiro passo, alguém tem que querer. Primeira coisa, tá? Segundo, o jogador tem que aceitar. Não adianta o Barcelona vir e falar assim, ó, eu quero o Ganso. Aí o Ganso falar assim, não, mas eu não quero jogar no Barcelona, não. Quero continuar na reserva do Fluminense. Não tem jeito. Se o jogador não quiser, ele não vai, tá? E além disso, tem que ter um acordo, né? Dependendo do jogador, o clube que está interessado vai pagar alguma coisa pelo empréstimo? Vai pelo menos pagar o salário integral? Porque tem muito clube, galera, que realmente procura os nossos jogadores por empréstimo, tá? Mas querem que o Fluminense pague o salário do cara. Eu já fiquei sabendo de clubes que procuraram jogadores do elenco do Fluminense e falaram assim, me empresta o jogador A, ó, mas ele tem que vir, mas você continua pagando o salário dele, né? O Fluminense virou o quê? Casa de caridade? Para emprestar o cara pro Fluminense pagar o salário, deixa ele aqui, pô. Deixa ele aqui, não faz sentido. Né? Vai fazer caridade, vai reforçar outros clubes e o clube não quer se dar o trabalho nem de pagar o salário. Não, aí não, tá? Eu sei que é difícil, eu sei que não é fácil. Falando assim, parece que é fácil. Eu sei que não é. Mas Paulo Angione recebe na casa dos 100 mil reais por mês aí, é para isso. É para dar solução nas coisas que você não consegue dar. Né? Não é à toa que ele é o diretor de futebol. Então ele que sente com os empresários, converse com os clubes e tente arrumar algum lugar para colocar esses jogadores. Não conseguiram arrumar um local lá para o Frazan, que inclusive foi envolvido numa troca, veio um menino de 15 anos lá, promessa da base da Chapecoense, do Fluminense. A gente saiu ganhando duplamente, né? A gente conseguiu colocar o Frazan numa equipe para ele jogar, já que ele não teria espaço aqui, e ainda conseguimos pegar aí uma promessa lá da Chapecoense. Então, assim, que ele consiga obter êxito, assim como obteve com o Frazan, com esses jogadores aqui, Matheus Ferraz, Muriel, Wellington, etc e tal, Danilo Barcelos. Tá legal, galera? Então, assim, realmente já saiu uma quantidade grande de jogadores, mas os principais de peso, quando eu digo de peso, para o elenco e para a folha salarial, meia dúzia continua aqui ainda, tá? E a nossa expectativa é que esses caras deixassem o Fluminense na virada do ano. Vamos ver. Não saíram agora, pode ser que saia nas próximas semanas, durante os campeonatos regionais, ou por que não, quando os campeonatos regionais terminarem e começarem o Brasileirão, esses jogadores não sejam remanejados para outros clubes pelo Brasil aí. Tá legal? Mais uma vez, galera, feliz ano novo para vocês. Que 2022 seja o melhor ano de nossas vidas e que a gente possa comemorar muitas vitórias e, por que não, títulos do nosso Fluminense. Tá legal? Fiquem com Deus, um forte abraço e saudações tricolores.